tarde, quem vos fala é o professor William, e com o objetivo de dar continuidade ao nosso trabalho que vínhamos desenvolvendo de forma presencial. Eu vou gravar essa breve apresentação com o objetivo de motivar de uma forma bem geral, né, a nossa convivência, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, a nossa retomada das nossas atividades. De fato, não pode parar. Bom, quais são os primeiros passos que nós devemos tomar com relação a esse isolamento, a essa pandemia? Bom, o primeiro passo que a gente precisa fazer é reaprender a conviver com os nossos familiares. O que isso significa? Com o passar do tempo, a gente acabou perdendo as habilidades de convívio, como por exemplo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como você se sente, como você está, precisa de ajuda. Então essas habilidades, na realidade, essa educação de uma forma geral, a gente acabou com o passar do tempo deixando de lado. Então a proposta e a recomendação é que a gente reative de fato essas preocupações que nós tínhamos, em saber se o papai, a mamãe, o irmão está tudo bem, ao se levantar, perguntar se está tudo bem, desejar um bom dia, ao se deitar também dar um bom dia. Essas coisas, eu acredito que com o tempo e com o avanço da tecnologia e por a gente ter outras atividades a desempenhar no dia a dia, a gente acabou colocando de lado, acabou se esquecendo e talvez não dando tanto valor. Bom, a segunda etapa é a gente poder organizar o nosso cantinho, um lugar onde a gente possa estudar, onde a gente possa desenvolver atividades de lazer. De repente pode até ser uma mesa ou na própria cama. Muitas pessoas usam a cama, deitado ali assistindo um vídeo, curtindo redes sociais, desenvolvendo atividades. Então a gente precisa repensar, será que aquele local que eu desenvolvo essas atividades, ela é de fato ideal? É lógico que uma cama não é o lugar mais apropriado para você fazer uma atividade, mas a gente sabe que na maioria das vezes a gente desenvolve algumas atividades, como curtir, acessar um determinado vídeo, uma determinada aula. Então a gente precisa organizar, a gente precisa deixar esse cantinho, esse lugar o máximo possível dentro daquilo que a gente considera o ideal para que a gente tenha um lugar onde a gente goste de ficar. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu moro num apartamento razoavelmente grande, mas a gente deixou um quarto reservado para a tranqueira. Esse quartinho aqui, ele acabou se tornando o banheiro do nosso cachorrinho, ele acabou se tornando o quartinho da bagunça. E com esse processo de reaprendizagem, o que a gente precisou fazer? A gente precisou rever se realmente a gente poderia descartar esse quartinho da bagunça. Então a gente fez uma limpeza geral, a gente organizou as coisas para que a gente pudesse utilizar esse lugar. E por fim, o nosso cachorrinho acabou perdendo o banheiro, acabou perdendo o quartinho da bagunça. O que isso significa? Que agora nós temos um lugar reservado para a gente desenvolver as atividades. Não é um lugar grande, é uma mesa onde tem uma tomada, eu consigo colocar o meu computador, eu consigo ter a concentração ali da atividade que eu estou desenvolvendo. Então esse local agora ele se torna um local de trabalho, um local de estudo, um local para desenvolver as atividades que requer um certo nível de concentração, e isso acaba facilitando essas atividades. Outra coisa que a gente precisa desenvolver também é a habilidade de organizar nossos horários. Quais são os horários que eu preciso determinar as atividades? Eu acredito que muitas pessoas não têm, além desse
local adequado para desenvolver essa atividade de estudo, de lazer, um lugar onde a gente possa de fato organizar os nossos horários. Não precisa ser nada de tecnológico. A gente pode utilizar um simples caderno onde a gente possa escrever quais são as atividades que a gente precisa desenvolver durante o dia, ao acordar, né, após aí essa etapa inicial do nosso dia, que é o ato de despertar e se socializar com as pessoas da casa, né, o papai, a mamãe, o irmão, e fazer o que? Uma listagem das atividades que precisam ser desenvolvidas. Por exemplo, uma atividade de trabalho, uma atividade de estudo, uma atividade de lazer, atividade de alimentação. Então a gente precisa definir isso de uma forma em que a gente consiga, né, alcançar essas informações e seguir essas informações. Isso é muito importante. Se a gente não define isso em nenhum lugar, né, quer seja um papel, quer seja um programa de computador, a gente não consegue, né, ter um objetivo claro daquilo que a gente precisa desenvolver. Então seria bem legal a gente conseguir organizar essas atividades e esses horários que a gente precisa desenvolver. Uma outra coisa importante que a gente precisa citar nessa fase inicial é a higiene e o respeito pela vida. Bom, se a gente vai precisar sair de casa, a gente vai precisar fazer alguma coisa, tentem fazer isso de uma forma um pouco mais organizada, ou seja, né, programe a saída de casa. Se você precisa ir ao supermercado ou precisa ir em algum lugar para pagar uma conta, se realmente você precisa fazer isso, tente concentrar em uma viagem só, né, para que não precise ficar saindo toda hora de casa. E quando a gente precisar fazer essa locomoção, sair de casa de fato, usar máscara, né? E se tiver álcool em gel, usar o álcool em gel, ou então até o sabão neutro. O sabão neutro ele ajuda bastante. A gente não tem o hábito em lavar a mão, né, em se higienizar quando a gente sai para a rua, né, em respeito pelas outras pessoas, e quando a gente volta da rua. Então o ideal é que a gente faça isso. Se possível também deixar, né, os calçados para o lado de fora de casa e fazer a higienização desses calçados constantemente. E a gente precisa também pensar como a gente deve proceder quando a gente for tossir ou espirrar, né? Tentar fazer a isolação, né, desse processo o máximo possível. Se você vai tossir, né, vire o rosto, não tussa na frente de uma pessoa, ou espirrar, tente fazer isso de uma forma um pouco mais elegante, vamos dizer assim. Não compartilhar objetos pessoais. Se você tem um garfo, uma faca, os talheres de uma forma geral, tente usar sempre aqueles garfos, aquelas facas, somente você. Objetos pessoais como toalha, eu vejo por aí que às vezes a pessoa ela compartilha toalha dentro de casa. Então seria legal, né, você ter a sua toalha, você manter essa toalha de forma limpa para que você possa usar, né, e evitar de ficar utilizando essa toalha de forma compartilhada. E a higiene pessoal de uma forma geral, né, tomar banho constantemente, pelo menos 1 ou 2 vezes banho ao dia, fazer a higienização aí dos dentes, escovar os dentes, lavar as mãos, né, manter isso de uma forma bem geral, né, ativada no nosso dia a dia. Isso acaba ajudando, né, a evitar esse processo de transmissão do coronavírus e outros problemas que a gente encontra por aí. Okay? Grupo de risco. Então, quem são de fato o grupo de risco? Essas informações que eu estou colocando, elas foram coletadas por meio de cartilhas, né, do Ministério da Saúde. Então tudo isso que eu estou falando para vocês, provavelmente já não seja mais novidade. Mas o legal é a gente dar uma relembrada para que a gente consiga,
né, continuar aí nossas atividades, retomar nossas atividades e fazer o nosso trabalho e a gente possa se desenvolver. Os portadores de doença crônica como diabetes, hipertensão, asmas, recém-nascidos, pessoas com mais de 60 anos. Então essas pessoas devem evitar o máximo possível sair de casa e ter contato com outras pessoas. A gente não quer dizer que essas pessoas vão ter que parar de viver, não é isso. Mas se for necessário, né, fazer as atividades, trabalhar, o papai, a mamãe, às vezes o irmão, o tio, a tia precisam trabalhar, porque a gente precisa colocar dinheiro dentro de nossa casa para a gente continuar vivendo. Se a gente precisar de fato fazer isso, sair de casa, que a gente siga a etapa anterior, a gente consiga, né, se conscientizar que a gente precisa dar uma importância maior para a nossa higienização. Então a gente precisa pensar nisso. Essa é a dica que eu dou. E aí, por fim, para a gente fechar essa parte inicial, o que eu posso dizer é que a gente precisa colaborar. A gente precisa um ajudar o outro. Então, nesse contexto, a gente tem que ser cortês com as pessoas. Às vezes tem algum amigo que tem dificuldade numa determinada matéria, uma determinada disciplina, ou então às vezes precisa somente conversar. Hoje, por meio de redes sociais, ferramentas como Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente precisa começar a colocar palavras positivas, aquilo que motive a gente a continuar. Porque a gente sabe que lá fora tem muitas coisas que vão fazer com que a gente queira desistir e que aqui a gente queira, de fato parar e a gente se sinta desmotivado. O objetivo é fazer com que a gente consiga voltar às nossas atividades que a gente já tinha e voltar muito mais forte. Essa é a ideia. E a gente precisa passar a ideia adiante. Vamos comprar essa ideia, vamos trabalhar junto, vamos estudar e vamos se desenvolver. A sociedade ela vai precisar bastante disso nesse evento pós-pandemia. Então a gente precisa pensar e a gente precisa fazer o nosso melhor. E o que eu tenho para finalizar é que vocês fiquem bem, acreditem e possam contar com o professor William. A gente está junto nessa e a gente precisa se ajudar. E o que vocês precisarem de mim, no contexto de ensino, educação, novas ideias, vocês podem contar sempre comigo. Fiquem bem, acreditem e estamos juntos. Fiquem com Deus. Até mais. Abraço.